Imagine ficar preso no meio do oceano, sem comida, sem água, sem terra à vista. Apenas o som do vento, das ondas e do medo. José Salvador Alvarenga sobreviveu 438 dias à deriva no Oceano Pacífico enfrentando o impossível. Alimentou-se de aves, peixes e tartarugas. Bebeu água da chuva e lutou contra a fome, a solidão e a morte. Cercado por um mar sem fim, perdeu seu companheiro, mas não a esperança. Contra todas as probabilidades, voltou vivo, provando que a vontade de viver pode ser mais forte que o próprio oceano. E antes de começar, não se esqueça de dar o like e seguir o nosso canal para mais histórias como essa. José Alvarenga nasceu em Alachapã, El Salvador, no fim dos anos 70. Sua família mantinha um pequeno negócio local. Mais tarde, ele migrou para o México e passou a trabalhar como pescador na costa do estado de Chiapas. Em 18 de novembro de 2012, José Alvarenga e outro pescador planejaram uma viagem de pesca que duraria cerca de 30 horas. Porém, o colega não pôde ir, e ele acabou partindo com Ezequiel Córdoba, um jovem pescador ainda inexperiente. Usaram um pequeno barco de fibra sem cobertura, com apenas um motor. No barco, levavam equipamentos de pesca, alguns mantimentos como comida e água, e uma grande caixa térmica para armazenar os peixes. Depois de já terem pescado cerca de 500 quilos de peixes, uma tempestade violenta os atingiu com ventos intensos, criando ondas enormes. Presos na tempestade durante 5 dias, eles precisavam desesperadamente de ajuda. Mas o tempo estava muito ruim, e o mar muito revolto para qualquer tentativa de resgate. Durante a tempestade, a embarcação sofreu avarias graves. Os peixes armazenados na caixa térmica foram lançados ao mar para aliviar o peso e facilitar a condução do barco no mar agitado. Quando a tempestade cessou, o motor não funcionava mais, o rádio estava inutilizado, e não havia remos, âncora ou luzes. O barco ficou à deriva, levado pelas correntes marinhas. Além disso, a maior parte do seu equipamento de pesca foi danificada ou perdida durante a tempestade. Sem suprimentos, começaram a sobreviver com peixes, aves, tartarugas, e coletando água da chuva. O chefe de Alvarenga e Córdoba tentou organizar um resgate, mas que acabou sendo cancelado várias vezes devido às más condições climáticas. Depois de várias semanas, a busca foi finalmente cancelada. Após cerca de 4 meses, Córdoba adoeceu gravemente e recusou-se a comer. Sem se alimentar, seu estado foi piorando, e ele acabou morrendo. Alvarenga permaneceu sozinho. Em meio ao desespero, teve pensamentos de desistir, mas sua fé o impediu. Ele adaptou técnicas para caçar e sobreviver com o que encontrava. Durante seu tempo à deriva, viu alguns navios, mas não conseguiu chamar atenção. Ele contava o tempo pelo ciclo lunar. Após contar o 15º ciclo lunar, finalmente vislumbrou terra firme. Ele havia chegado a uma pequena ilha localizada em um canto remoto das Ilhas Marshall. No dia 30 de janeiro de 2014, após 438 dias no oceano, José Alvarenga nadou até a costa. Ele encontrou uma casa de praia habitada por moradores locais. Sua saúde estava debilitada. Estava desidratado, com pressão baixa e com anemia. Mas ele havia sobrevivido. Depois de muitos duvidarem da sua história, uma investigação mais aprofundada concluiu que o seu barco era o mesmo que havia desaparecido no México em 2012. Além disso, o seu casco estava coberto por cracas, mexilhões e organismos marinhos. Isso era uma prova de que o barco estava no mar há muito tempo. A distância estimada de sua viagem foi de 10.000 quilômetros. José Alvarenga retornou a El Salvador e reencontrou a família. Mas foi recebido em peso pela imprensa. Isso o incomodou muito, pois ainda não estava emocionalmente preparado para contar a sua história. Ao chegar em casa, prometeu a si mesmo que passaria mais tempo com a filha, e se tornaria um pai bom e sempre presente. A história de José Salvador Alvarenga é um testemunho da força humana diante do impossível. Sobrevivência, fé e resiliência emergem quando tudo parece perdido.
Não se esqueça de seguir o nosso canal e deixar o like no vídeo.